técnico de hoje, nós vamos falar sobre um componente extremamente importante no computador, tá? E que é relegado por muitas pessoas, que é a pasta térmica. Então vejam bem, muitas vezes quem trabalha com informática, né, fatalmente já ouviu e já mexeu com pasta térmica. Quem usa computador também já deve ter ouvido falar, talvez nunca mexeu, nunca soube a importância. O grande problema todo é justamente que existem muitas informações, não vou dizer erradas, mas incorretas a respeito sobre o que é a pasta térmica, para que ela serve, como aplicar, os tipos e assim por diante. Tá? Existem vários sites especializados, cito a vocês o pessoal do Teclado, tá? Que faz vários experimentos com pasta térmica, tem lá um guia definitivo sobre pasta térmica, os caras são muito bons, excelente conteúdo dos caras, dei uma assistida se vocês querem se aprofundar mais sobre isso, tá? Eles têm informações muito, mas muito técnicas e muito interessantes. Tá? Eu vou tentar resumir aqui, sintetizar, para dar uma visão generalizada para vocês sobre a pasta térmica. A pasta térmica, tá? Ela é um líquido pastoso, tá? Como um creme, basicamente, não é um negócio que escorre, tá? Mas chega a ser um líquido pastoso, tipo um creme, cremoso, né? Pode ser mais uma densidade maior ou menor, né? Mais ou menos denso, que tem uma viscosidade mais específica, que muitas vezes é conhecida por ser branca, passando branca ou prata, cinza, né? Na verdade, que aí tem os mitos baseados em cima disso, né? Da própria cor da pasta. Algumas coisas até batem, outras nem tanto, que você tem, onde a função dela é auxiliar a condutividade térmica, ou seja, a retirada do calor do processador para a base do cooler e, consequentemente, ser dissipado, né, com a fã do cooler refrigerando, né, ou uma bomba de water cooler, né, um líquido fazendo a refrigeração, ou um sistema de hatch pipe, seja lá qual for. A pasta térmica, a função dela é auxiliar, para rapidamente conseguir retirar o calor. Quanto mais rápido o calor sair do processador e ser transferido para a base do water cooler ou a base de um dissipador de um cooler, mais rapidamente esse calor é dissipado, o processador fica numa temperatura mais baixa, trabalhando de forma mais segura, evitando, né, que o processador aqueça, tá? E cause problemas de travamento, de lentidão, tá? Que ele fica trabalhando de uma maneira onde que o calor prejudica ele começa a perder performance, tá? Até o ponto de chegar da placa-mãe com o sensor térmico, que a temperatura do processador disparou, ela vai lá e desliga a máquina, tá? Justamente para evitar uma queima, um dano físico, como acontecia 20, 25 anos atrás com alguns processadores, algumas placas, mas principalmente aconteceu isso demasiadamente no final dos anos 90, início dos anos 2000, com os processadores da AMD, onde faltava-lhes o sensor térmico na placa-mãe, que detectava a temperatura do processador. Tá? Existem vídeos na internet, o pessoal acho que é o site alemão, Tom's Hardware Guide, se não me engano, fez, se você procurar, o processador derretendo, você vai encontrar. O processador que derrete, o cara vai lá, tá rodando, acho que tá rodando até o Quake, cara, acho que é o Quake 3 Arena. E os caras tiram o cooler durante a máquina ligada, vai lá e retira o cooler. O da Intel trava, chega a travar, mas o processador é preservado, entendeu? E o da AMD, você vê literalmente o núcleo de silício ali derretendo, tá? Porque ele chega a mais de 250 graus Celsius em questão de segundinhos, tá? E quando eu digo segundinhos, é coisa de 5, 10 segundos, sem o cooler na refrigeração adequada. Então, é extremamente importante um processador, ainda mais os processadores atuais, os i3, os i5, os i7, os i9, os R3, o R5, o R7, o R9 da AMD, né? Xeon, Threadripper e assim por diante, esquentam muito, porque são muito poderosos, são muito rápidos, então eles precisam realmente de um sistema de refrigeração eficiente. Não vou entrar aqui no mérito de light cooler, water cooler, assim por diante, já cheguei a comentar sobre isso em outros vídeos,
mas vamos falar especificamente sobre a pasta térmica. Porque a função dela é fazer, então vamos supor, eu vou pegar aqui, tá? Eu tenho aqui um processador, né, queimado, gente, para poder mostrar para vocês pegar de qualquer maneira. Então eu tenho aqui a base dele, que é o IHS, né, a tampa do processador, e eu tenho aqui o cooler. Tá? Então eu tenho aqui o meu cooler, tenho aqui o meu coolerzinho, com a basezinha aqui, o miolozinho de cobre. Tá? Então o que vai acontecer? Ele vai estar desse jeito, né? Vai estar assim, dessa forma. Né? O cooler vai estar em contato direto com o IHS, o processador, correto? Essa interface aqui, tá? É metal, essa interface é metal, cobre, alumínio, isso aqui normalmente é cobre niquelado, se não me engano, tá? Mas é cobre, apesar da coloração, esse aqui é cobre também. O que acaba acontecendo? Tá? Essa superfície aqui, ela é irregular. Tá? Se você colocar no microscópio, ela parece uma esponja, meio esponjosa. Isso vai gerar o quê? Ar. E o ar é um inimigo, tá, da dissipação do calor. Por quê? Porque o ar ele gera uma camada de isolamento. O ar isola o calor do processador, não deixando ele sair e ir para o cooler. Tá? E vice-versa. Mas o nosso problema é o quê? O calor sair daqui. Então, ou seja, desse jeito aqui, sem pasta térmica, sem nada, metal com metal, é a pior forma possível. A pior forma possível é metal com metal. Então você tem que ter uma pasta térmica, para que você possa fazer o quê? Essa interface, né? Onde você vai passar a pasta térmica vai ser aplicada aqui em cima do IHS. Existem coolers que você compra que vem aqui um adesivo de pasta térmica, já, tá? É muito comum isso. Os coolers da Intel vem também, tá? Já vem o adesivo de pasta térmica. O teu processador não vem com pasta térmica, então você tem que aplicar a pasta térmica, mesmo com a pasta térmica de lá, não é o suficiente, você tem que aplicar a pasta térmica sobre o teu processador. Então, como aplicar esse e tal, tá? Isso aí eu vou mostrar para vocês também, tá? Como se faz isso. Mas nesse momento, então você vai aplicar a pasta térmica. A pasta térmica, vou falar mais para frente, mas é uma camada finíssima, tá? Isso aqui não é maionese para passar no pão, camada grossa de requeijão, não é, tá? Você só vai desperdiçar e não vai conseguir o efeito tão desejado assim, porque você vai jogar um monte de pasta térmica fora, tá? Dependendo do jeito que você coloca, a pasta térmica vai lambuzar para todos os lados, o que não é nada bom, diga-se passagem, para que você possa aplicar a pasta de forma correta. Então a gente vai ver a respeito disso ainda, tá? Mas você vai aplicar a pasta térmica aqui em cima. Então, metal com metal não. A pasta térmica vai selar essa superfície aqui e vai selar a superfície do cooler. Ou seja, vai eliminar essa porosidade e, consequentemente, o bolsão de ar que é criado aqui, de metal com metal, ele vai ser eliminado. E isso vai fazer com que a condutividade térmica, ou seja, a passagem de calor daqui, porque o processador vai aquecer para a base do cooler e, consequentemente, né, porque ele vai subir, o calor vem aqui para a base do cooler, vai subir aqui pelas suas frestas e a ventoinha vai mandar bala e você vai ter aquele fluxo constante de ar, tá? Retirando o calor do processador, seja com air cooler, seja com water cooler, assim por diante. Então você precisa ter uma pasta aqui. Não coloque metal com metal, não aplique, tá? Não instale o processador sem você ter algum tipo de pasta térmica, porque ele vai fazer essa interface de transferência, tá? Térmica. As pessoas acham que a pasta térmica ela esfria, não, ela não esfria. Tá? A função da pasta térmica não é esfriar. Ela não é um produto que você coloca ali para deixar um processador frio, tá? Que tem propriedades que gelam um processador. Não, a função dela é selar as duas superfícies para eliminar o bolsão de ar que é criado, que impede o calor de sair do processador e passar para o cooler e aí ser dissipado. Tá? Essa é a função da pasta térmica. Tá? Não é um produto que você aplica e ele gela o processador, tá? Como muita gente pensa. Não é. Ele faz essa condutividade, ele auxilia a condutividade térmica, né? A dissipação térmica do calor da base do processador para o cooler. Essa é a função dele, tá? Que você tem. Então, o que acaba acontecendo? Aí, uma vez que a gente já sabe o que a pasta térmica faz, qual é a sua função, tá? Aí existe o que? O tipo da pasta térmica, que é baseado no coeficiente, tá, de dissipação térmica, que a gente chama, que tem uma medida chamada watt por metro Kelvin. Quanto maior esta medida, melhor. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma pasta térmica muito comum, uma pasta térmica aqui
A Implastec, pasta térmica boa, pro objetivo que ela tem, tá? Aqui eu tenho 50 gramas, tá? Um potinho com 50 gramas. Esse potinho aqui custa em torno dos seus 20 a 30 reais, dependendo onde você vai comprar. 50 gramas, mas isso aqui dura pra caramba, tá? A condutividade térmica dessa pasta térmica aqui costuma ser alguma coisa entre 1,5 e 2, tá? Mais ou menos em média. Um para cima, um para baixo, com margem de erro, mas é mais ou menos alguma coisa assim, nos seus 2 watts por metro Kelvin, 2,5. Tá? É suficiente? Não é suficiente para processadores atuais, não é suficiente. Para processadores mais antigos é suficiente, para determinados elementos pode até ser suficiente, um chipset pode até ser suficiente. Tá? Para um i5, um i7, um i9, um R5, um R7, um R9, hoje em dia não vai dar para colocar isso aqui, não vai aguentar. É melhor do que tá metal com metal? Com certeza. Tá? Só que não vai aguentar, não vai ser ideal porque a temperatura do processador vai disparar. De qualquer maneira vai disparar. Tá? Então, uma pasta térmica que tem condutividade baixa, como essa aqui, não é mais indicada para você colocar. Ela tem suas aplicações específicas, como eu falei, tá? Mas não é mais indicada para colocar no processador. Qual seria indicada? O ideal é que ela comece ali com uma condutividade térmica de 5 watts por metro Kelvin para frente. É mais interessante. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, uma de 7,5 watts por metro Kelvin. Essa aqui é uma Ryzen Mold, muito boa, essa pastinha aqui. Tá? E aqui tem 5 gramas. Aqui tem 50 gramas. Aqui tem 10 vezes mais do que essa aqui. Esta pasta aqui custa, em média, aí, entre 20 a 30 reais. 5 gramas. Agora é 50, 10 reais. Então, na proporção, um pote desta pasta térmica aqui ia custar de 250 a 300 reais, para vocês verem a diferença. Tá? Lá tem, em média, 2 watts por metro Kelvin, aqui tem 7,5 watts por metro Kelvin. Tá? A densidade, a viscosidade dessa pasta aqui é melhor do que aquela pasta lá. Claro, é uma pasta mais cara, mas especificamente. Aí eu tenho aqui uma outra, que também é a Test Cold, que é da Implastec também, só que é uma série já muito melhorada. Ela chega aqui, a condutividade térmica dela é 10,5 watts por metro Kelvin. Bem mais, né? Bem mais eficiente do que a da Ryzen Mold, que já é uma pasta muito boa. Tá? Aqui tem 4 gramas, que está custando aí em média de 30 a 50 reais, dependendo de onde você vai comprar. Tá? Essa Implastec aqui. Normalmente, as pastas que têm essa condutividade alta costumam ter, aí começa o esquema, a coloração cinza, tá? Acinzentada por causa dos materiais colocados nela. Mas existem pastas térmicas e brancas que também têm alta condutividade térmica, tá? E não se coloca um material para deixar ela acinzentada. Então, o que acaba acontecendo? É fato que começou a haver uma correlação mercadológica, onde pastas térmicas, quando são brancas, são de baixa qualidade, tá? Baixa condutividade térmica, são ruins, etc. Não é uma verdade absoluta. Tá? Você tem, se eu não me engano, a Cooler Master, eu acho que tem a Master Gel, tem o modelo da Master Gel que é branco. Aí tem condutividades acima de 5, 7 watts por metro Kelvin, mas é branca. Tá? Já usei, são muito boas, excelentes. Tá? E já peguei pasta térmica cinza, tá? Com condutividades ali que não passaram de 3. Tá? Mínima coisa acima de uma pasta branca padrão, básica. Então não dá para se guiar pela cor, entendeu? Tá? Existe uma correlação em cima disso, mas ela não é absoluta. Então eu não posso afirmar, toda pasta branca é de baixa condutividade térmica e ruim, que não é a verdade, e toda pasta cinza é de alta condutividade térmica e é boa, que também não é verdade. Então você tem que observar a condutividade térmica independente da cor da pasta. Tá? Claro que aí entra viscosidade da pasta, tá? Entra densidade, entram vários fatores. Tá? Em cima disso, se o cara for detalhar muito, eu falei, o pessoal da Club, eles dão uma especificação, uma explicação espetacular, técnica, a respeito desses pormenores. Mas aí, muito desses pormenores, vamos colocar de uma maneira generalizada, ele já vai mais para quem quem faz overclock,
que precisa de pastas térmicas que tenham muito mais eficiência, aí entra em jogo e faz diferença viscosidade, densidade, a forma de aplicação específica dela e assim por diante. Tá? Não é o nosso objetivo é dar uma visão generalizada sobre pasta térmica, que já vai ser mais do suficiente para a grande maioria dos usuários, inclusive em máquinas gamers. Tá? Então, a pasta térmica, quanto maior a condutividade dela, maior a eficiência térmica que ela tem. Mais rapidamente ela vai conseguir retirar o calor, né, do processador, passando ele para o cooler, ou para o water cooler, que esse é o objetivo. Tá? Então, ela sela as duas camadas, remove o bolsão de ar, que impede, que bloqueia a saída do calor, fazendo com que o fluxo de calor seja constante, tá? E o mais rápido possível, com a maior quantidade de calor possível. Aí entra a densidade térmica. Então tome cuidado quando você vai comprar. Eu aconselho a comprar pelo menos pastas térmicas de 5 watts por metro Kelvin para cima. Olha a condutividade térmica dela. Tá? Tem lá nas especificações do site, tem de repente na embalagem, coisa do tipo, que permite com que você identifique quem é essa pasta térmica, se ela é adequada para o seu uso ou não. Para processadores hoje em dia e para placas de vídeo, que também dá para trocar a pasta térmica da placa de vídeo, que é mais complicado trocar a pasta térmica da placa de vídeo, tem que desmontar a placa de vídeo, tá? Mas existe essa possibilidade de você fazer essa troca. Então, esta pasta térmica, a mesma que você usa para CPU, você usa com a mesma condutividade para GPU, porque ambas atingem temperaturas altas, tá? E isso vai fazer, consequentemente, com que você tenha um resultado melhor, tá? Então, de repente, para um chipset, uma pasta térmica, claro que pode usar a pasta térmica com condutividade alta, mas uma pasta com condutividade abaixo de 5 watts por metro Kelvin vai dar resultado, vai conseguir dar resultado. Só a título de curiosidade, existem uns adesivos, a gente chama de thermal pad, é muito comum encontrar eles em placas de vídeo, em determinadas placas mães embaixo do dissipador do chipset, tá? E em notebooks também, tá? Embaixo do dissipador ali, do hatch pipe ali, tem normalmente a aplicação desse thermal pad, que é nada mais nada menos que um adesivo de pasta térmica. Aí também tem que ver a eficiência dele, também vai estar ligado diretamente à sua condutividade térmica. Tá? Se ele tem uma condutividade térmica de 3, de 5, de 7 watts por metro Kelvin, aí vai depender. Normalmente os thermal pads a gente não costuma ver com condutividade térmica tão alta, tá? São condutividade térmica normalmente de 5 watts por metro Kelvin para baixo, que a gente costuma ver mercadologicamente falando. Tá? Então a pasta térmica é de extrema importância para manter o teu processador sob controle. Tá? Porque o processador não gosta de calor. Tá? O calor não é um inimigo dele. Então o frio é melhor. Tá? Quanto mais baixa a temperatura, melhor. Tá? A temperatura, para vocês terem uma ideia, só para ilustrar, a temperatura técnica padrão de um CPD, tá? Nas décadas de 80, décadas de 90, que era o Centro de Processamento de Dados, que hoje não existe muito, esse termo não existe mais, eu sou dessa época, era um setor da empresa onde ficavam centralizados os computadores, o pessoal de operação, o pessoal de digitação, ficava tudo ali. Hoje em dia, a gente sabe muito bem, foi descentralizado, na década de 80 começou a descentralizar isso, mas o CPD, a temperatura técnica o funcionamento correto e adequado é 17 graus Celsius, temperatura ambiente, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, quanto mais baixo internamente, melhor. Outro detalhe é que a pasta térmica ela tem um prazo para ser trocada. Pastas térmicas de boa qualidade, você pode normalmente mantê-las ali por um período, vamos colocar uma média de período aí, pode ser um pouco mais, um pouco menos, de 3 anos, mais ou menos, tá? Tem gente que tem um computador 5, 6 anos, nunca trocou pasta térmica. Tá? A pasta térmica, dependendo das operações que o cara faz, não força muito, trabalha mais com o Word, com o Excel, com o PowerPoint, com a internet, tá? Joga CS, jogos mais, CS 1.6, jogos mais fraquinhos, né? Que não exigem tanto. Então mesmo a pasta térmica já não estando mais no seu auge de dissipação térmica, né? De condutividade térmica, ela ainda aguenta o tranco. Agora, claro, se você utiliza a máquina sempre trabalhando na pauleira, né? Fazendo, vamos por aí, edição de vídeo, fazendo compressão de dados, fazendo ripagem de vídeos e assim por diante, isso vai usar muito o processador e, consequentemente, o calor que ele vai esquentar muito. Então a pasta térmica, querendo ou não, vai ser cada vez mais exigida. Com certeza,
quando ela começar a perder suas propriedades de condutividade térmica ou diminuir essas propriedades, você vai começar a perceber um aumento no aquecimento. Tá? Existem softwares como o HW Monitor, por exemplo, existem outros softwares também no mercado, a própria BIOS lá do teu computador tem lá monitoramento da temperatura, mas o HW Monitor já é um softwarezinho simples, gratuito, que funciona dentro do Windows, tá? E é bem eficiente. Ele fala a respeito, ele mostra lá a respeito da tua temperatura, então tu tem que ter uma média. Processadores atuais costumam aí trabalhar até 100 graus sem grandes problemas. Claro que quanto mais baixo melhor, tá? Mas podem chegar a 100 graus. Antigamente processadores da Intel, por exemplo, eram na faixa de seus 69, 72, tá? E processadores da AMD na faixa de 90. Hoje ambos estão aí na faixa de 100 graus. Passou de 100 que a coisa pode começar a ficar complicada. Então, a pasta térmica ela começa a endurecer. E quando ela começa a endurecer, ela fica dura, fica uma coisa quebradiça. Quando você chega a fazer a troca da pasta que você vai tirar, a pasta térmica, tá? Isso eu vou mostrar depois para vocês, a pasta às vezes ela fica quebradiça. Passa um papel toalha, por exemplo, ela se esfarela. Ela é um líquido, mas a troca de calor constante faz com que ela perca suas propriedades, tá? Sua própria viscosidade, sua densidade, sua elasticidade, e ela se torne algo rígido, tá? Como se fosse uma tinta. E aí você tira, aí ela já não tem mais as suas propriedades, não está mais efetuando o processo correto, entendeu? E isso vai consequentemente fazer com que você tenha uma perda da eficiência da condutividade térmica e o teu processador, o teu GPU começa a subir. E ninguém quer temperaturas altas. Aí está na hora de você efetuar a troca da sua pasta térmica. Então o monitoramento da temperatura também é interessante, colocar lá um softwarezinho como o HW Monitor, eu já comentei isso em outros vídeos, que é interessante você ficar monitorando para que você veja se a temperatura da sua placa de vídeo, do seu processador, estão passando dos limites aceitáveis ou muito próximos desses limites, né? Com operações que não são tão pesadas assim, porque pode representar, obviamente, que está na hora de fazer essa troca, né? desta pasta térmica. Então, escolher uma pasta térmica de qualidade, uma boa condutividade térmica, tá? É o primeiro passo. Nunca instalar um processador sem aplicação da pasta térmica é um passo fundamental, tá? Tem que ter. Tem até uns testes meio esquisitos aí, tá? Os caras fizeram teste com pasta de dente, com maionese, eu sei, tá? Mas por incrível que pareça, os resultados não foram tão ruins assim. Então, quer dizer, eu não estou mandando ninguém colocar maionese no processador, mas o que se chega à conclusão é que se você colocar pasta de dente, por exemplo, não é, claro que não é ideal, mas é melhor ter alguma coisa entre o processador e o cooler do que sem nada, porque sem nada, tá, o bolsão de ar é batata, ele vai se formar, aquela camada de ar ali vai impedir, vai trancar o ar dentro, em cima do processador, vai superaquecer o processador rapidamente. Aí você vai ter problemas de desligamento e assim por diante dentro dessa estrutura. Só para finalizar essa parte, depois eu vou mostrar para vocês a aplicação da pasta e assim por diante, existe a pasta térmica, a supra-sumo de todas, que é a pasta térmica baseada em metal líquido. Tá? Então é um líquido metal, né? Que consegue condutividade, porque assim, as melhores pastas térmicas aí que tu tem no mercado, tu vê aí condutividades que chegam entre 11, tá? E tem alguns modelos muito caros, chega a 18 watts por metro cúbico, é um absurdo, tá? 18 watts por metro cúbico. Só que um metal líquido costuma ultrapassar, começa de 70, 75 watts por metro cúbico para cima, tá? Só que o metal líquido tem problemas de reagir, tá? Com determinadas partes ali dos dissipadores, cobre, assim por diante. Então o cara tem que tomar cuidado, o metal líquido ele é problemático, porque senão ele pode causar realmente um problema, pode causar queima, tá? Porque é metal, então ele reage, tá? Então ele é muito difícil de ser aplicado diretamente, dá muito trabalho para fazer a aplicação, é mais caro, obviamente, e normalmente mas eles costumam utilizar muito o metal líquido, que eu tenho IHS, você tira a capa do IHS, você tira o IHS, vem uma pasta térmica aqui dentro, que é da própria Intel, tá? Ou da AMD, e eles removem essa pasta térmica, que não tem uma condutividade tão alta assim, na verdade, tá? Porque as pessoas acham que só tem pasta térmica em cima, né? Mas tem pasta térmica dentro também, porque o processador está aqui, ó. Isso aqui é o IHS,
essa tampa aqui, do processador. Você pode ser retirado através de uma ferramenta chamada Delete, tá? Que remove a tampinha do processador. E os caras aplicam metal líquido aqui. Segundo os testes, o metal líquido aplicado aqui faz a temperatura do processador de pegar 20, 30 graus. É uma coisa absurda, tá? Ao aplicar o metal líquido internamente, tá? Dentro. Não façam isso, tá? Já vou de mãos, porque ao você fazer esse procedimento, remover a tampa para colocar qualquer pasta térmica, que seja metal líquido ou qualquer, você vai perder garantia. Tá? Mas só para mostrar para vocês que onde normalmente a aplicação do metal líquido é utilizada. Tá? Também é utilizado o metal líquido como a forma mais eficiente de dissipação de GPUs e CPUs de notebooks. Tá? Consegue-se despencar a temperatura, só que os perigos da aplicação do metal líquido, tá? Você pode ler a respeito disso, não é uma coisa tão simples quanto a pasta térmica. A pasta térmica ela não tem perigo, digamos, na sua aplicação. Tá? Ela não existe nenhum tipo de não existe condutividade elétrica na pasta térmica, enquanto que no metal líquido pode acontecer com determinados metais ele reagir, tá? Para vocês terem uma ideia disso. Então, isso é o que é a pasta térmica, para que ela serve a sua aplicação diretamente para vocês poderem ver. Vou mostrar para vocês também como fazer a aplicação, remoção da pasta, troca da pasta e assim por diante. Tá? Já deixem o seu like, tenha a sua curtida, já compartilhe esse vídeo aí para a gente aumentar a comunidade da Maestro Informática, ative o sininho de notificações para que a gente possa cada vez mais criar conteúdos de qualidade para vocês. E eu vou mostrar agora para vocês como fazer a troca adequada da pasta térmica e a aplicação dela. Bom, a aplicação da pasta térmica tem muitos mitos, muitas situações, muitas hipóteses e teorias a respeito. Tá? Não é algo complicado e nem complexo de se efetuar fisicamente, mas se for entrar na física toda da história, digamos, né, da termodinâmica, da dissipação de calor, da transferência de calor e assim por diante, você vai encontrar algumas coisas interessantes, que vai desde a medida de condutividade térmica que uma pasta térmica tem, que a gente já comentou isso lá na aula de coolers, que é watt por metro Kelvin, né? E quanto maior essa wattagem, melhor. Desde a viscosidade da própria pasta térmica, tem pastas térmicas que são melhores para espalhar, outras são mais rígidas, digamos assim, para fazer a aplicação dela, né? Até elementos como, por exemplo, situações onde são utilizados por overclockers, né? O pessoal que faz overclock pesado, eles costumam esquentar. Vejam bem, aqui eu estou com uma placa-mãe da Intel, tá? Porque a aplicação da pasta térmica ela independe, tá? De ser processador Intel, processador AMD. Então eu estou com uma placa-mãe aqui da Intel, para vocês terem uma ideia, os caras fazem, tá, a aplicação da pasta térmica utilizando, eles colocam um soprador térmico em cima aqui, aquecem a base do processador, né, o IHS, a tampa aqui do processador, por exemplo, tá? Deixam ela quente para depois aplicar a pasta térmica, a pasta térmica, quando ela entra em contato com o calor, ela dilata, né? Ela vai automaticamente, é a mesma coisa quando a gente coloca, digamos, o óleo dentro de uma panela. Quando a panela está fria e você coloca o óleo, ele está denso. Quando a panela começa a esquentar, você vê que aquele óleo ele se espalha e ele aumenta o seu volume. Né? A pasta térmica é a mesma coisa. Quando você aplica uma pasta térmica, tá, com o processador frio, que é o normal que a gente faz, como eu vou fazer aqui, tá, você usa mais pasta térmica do que o normal. Quando esse processador aquece, que é o aquecimento, essa pasta térmica ela se dilui, né? O volume dela vai aumentar, ela vai ficar mais, vamos colocar a expressão, mais fina, como óleo, né? Vai diluir e vai sobrar mais pasta térmica para os lados. Então eles aquecem o processador, né? A base, o IHS, a tampa do processador, com um soprador térmico. Tem caso até o cara usar maçarico, esses maçaricos culinários, coisas um pouco mais extremas, né? E ao fazer isso, eles aquecem, coisa rápida, né, gente? Não para queimar o teu processador. Ou até ligar a máquina, deixar a máquina ligada ali 30 segundos, 1 minuto, sem cooler, sem nada, e aí desligar, porque ela vai aquecer e depois faz a aplicação da pasta térmica. Tá? Isso é para overclock, tá, gente? Isso eu estou falando de overclock profissional e assim por diante, só para vocês entenderem como tem elementos diferentes, né, na questão da pasta térmica, tá? Porque aí você aplicaria menos pasta térmica. O lance de
botar mais ou menos pasta térmica, o que acaba acontecendo é assim, se você colocar muita pasta térmica aqui, tá? Eu vou mostrar a quantidade de pasta térmica que a gente deve de utilizar. Se você botar muita pasta térmica, o que vai acontecer? Quando você colocar o cooler em cima, ela vai espalhar, porque ela tem uma medida de pressão, porque você vai colocar o cooler vai dar pressão. Então ela vai espalhar aqui pelas bordas. Né? Aqui. Além de fazer uma lambança, digamos, ao redor do processador, coisa que é feito nos overclock, para vocês terem uma ideia, tá? Você está jogando pasta térmica fora. Tá? E, claro, pode eventualmente acontecer pastas térmicas que tenham condutividade, acabar indo para os pinos do processador e poder causar algum tipo de problema? Pode. Tá? É meio raro, mas pode. Pode existir essa situação. Agora, o objetivo é não desperdiçar pasta térmica, né? Porque o efeito vai ser o mesmo, porque quando você botar pressão no cooler aqui, ela vai espalhar. Então o excesso vai para as bordas, vai para o lado. Tá? E depois para limpar isso também, e quando você vai reaplicar a pasta térmica, você tem que remover a pasta térmica antiga. E para você fazer essa limpeza é um pouco mais complicado. Tá? Então, e também tem aquelas teorias, né? É melhor um ponto aqui no meio, fazer um X, colocar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, entende? Espalhar. Tá? Isso tudo é variável. O método mais aceito é a gotinha. Né? Você bota um pingo no meio aqui da base do processador. Segundo as análises, tá? Segundo as análises de dissipação de calor, as análises térmicas, tá? O ideal é você cobrir toda a área do IHS, ou seja, toda a tampa, toda a área que vai ter contato com o dissipador. Porque o dissipador, vamos supor, o processador ele vai estar aqui no centro. Tá? Aqui você tem a base do processador, que é o die dele, o core. Tá? Então o que acaba acontecendo? Quando você coloca a gotinha, você vai ter justamente esta área sendo totalmente preenchida. Mas o que muitas vezes acaba acontecendo é que a outra área de contato, as bordas, porque quando eu fizer a aplicação vocês vão ver, vai ficar como se fosse uma moeda aqui no meio, né? E essas bordas aqui de pontos que não vão ter contatos, elas podem alterar, tá? Fazer algum tipo de alteração, aonde justamente da troca de transferência de calor, ou seja, aqui vai estar mais frio e aqui vai estar mais quente, e isso pode influenciar no balanço geral, digamos, da transferência, da retirada de calor, porque lembre-se que o objetivo todo é fazer a pasta térmica selar as bases metálicas, que elas são porosas ou rugosas, como queiram, tá? Onde gera um bolsão de ar, então tem ar. Então a pior situação possível é você pegar aqui, ó, tem aqui o cooler da Intel, tem essa moeda aqui vem, a pior situação possível é você aqui, ó, não tem pasta térmica, aqui não tem pasta térmica, e você aplicar ele dessa forma. Isso é horrível, porque você vai ter aqui essa parte aqui que é metálica, mas se você colocar no microscópio você vai ver que ela é toda porosa, tá? Que forma o bolsão de ar aqui e vai formar o bolsão de ar aqui. Então você vai ter uma linha de compressão de bolsão de ar. Imagine, as duas partes parecem que vão estar em contato uma com a outra, mas não vão estar. Vai ter, digamos, algo para se ilustrar dessa forma aqui, ó. Você vai ter esse vão aqui entre minhas duas mãos, aqui seria o bolsão de ar. E isso não deixa o calor sair, entendeu? Não deixa o calor ser transferido e, consequentemente, vai fazer o processador aquecer muito mais. Então, apesar de nós termos pastas térmicas com vários níveis, tá, que ela tem a forma de utilizar a condutividade térmica dela, né, as pastas térmicas comuns, brancas, têm de 1 a 2 watts por metro Kelvin, você tem pastas térmicas aí com 11 watts por metro Kelvin, 13 watts por metro Kelvin, que são muito caras, né, são normalmente as silver, né, as pratas e assim por diante. Tá? O negócio é não deixar de ter pasta térmica, você tem que ter pasta térmica aplicada, tá? Não pode deixar direto, se você deixar direto é um problema. Tá? Então, essa pasta térmica aqui, que eu estou utilizando, que é uma da Evercool, eu vou colocar aqui, se eu consigo aproximar aqui para vocês poderem ver, tá? Ela tem aqui uma vantagem térmica, deixa eu ver aqui, de condutividade de 3,8, não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá? Watt por metro Kelvin, para fazer a aplicação dela. Então, eu vou tirar aqui o pininho dela aqui, né? Vamos tirar o pino, e eu vou aplicar. Quanto eu vou aplicar? Vou pegar aqui no meio, tá? E vou fazer uma aplicação de uma gota. Vamos colocar aqui. Ó. Basicamente isso aí é o suficiente. Aí o que acaba acontecendo? Tá? Vamos botar aqui do lado. Eu vou utilizar, no caso, uma lâmina de vidro
para representar o cooler, para vocês poderem ver o que vai acontecer a hora que eu faço a pressão sobre ele. Então eu tenho aqui a lâmina, né? Ela vai representar a base, né? Como se fosse a base aqui do meu cooler. Então eu vou pegar ela, vou colocar aqui em cima, tá? E vou apertar como se estivesse fazendo a pressão do cooler, a mesma coisa. Deixa eu botar aqui, posicionar corretamente. E vou apertar aqui e olha o que vai acontecer, ó. Tô fazendo a pressão, ó. Tá entendendo? Ó, basicamente essa é uma pressão que o cooler vai fazer. Olha aí, ó. Olha como é que ficou. Tá? Você tem, tá? Deixa eu levantar aqui para você ver, ó. Você tem ali uma cobertura de basicamente 80, 90% da área. Vocês veem que os pontos, né? Os cantos do processador, esses não são atingidos pela pasta térmica. Mas toda a estrutura da pasta, tá? Ela cobriu toda a área do die que nós temos dentro do processador. Eu tenho aqui um processador, ó, igual, tá? Que eu abri o IHS dele, né? A gente chama técnica de delete, quando você tira a tampa, né, do processador, ó. Olha onde é que está o core dele, tá aqui, ó. Tá? E também tem uma pasta térmica, tem uma aplicação térmica ali. Muitos abrem esse die, o IHS, retiram ele, uma técnica chamada delete, uma ferramentazinha que a gente utiliza para soltar a tampa, tá? Que ela é totalmente colada aqui, ó. Para retirar a pasta térmica que vem originalmente que a Intel utiliza e colocar metal líquido. Tá? Que o metal líquido tem uma capacidade de condutividade térmica que chega aí na casa dos 70 a 80 watts per Kelvin. Então, quer dizer, ele despenca realmente a temperatura. Você coloca aqui, você colocando o metal líquido, você ganha 10, 15 graus a menos na temperatura do processador. Só que, claro, você corre riscos, você perde garantia ao fazer tudo isso. Então, é uma prática utilizada normalmente por overclockers, né? O pessoal que trabalha com overclock costuma fazer esse tipo de coisa para atingir resultados mais eficientes. Mas se nós olharmos, deixa eu tirar aqui o IHS, eu vou colocar por cima aqui, ó, vou colocar na mesma linha aqui, os dois, para vocês terem uma ideia. Deixa eu botar o triângulozinho aqui na mesma posição, aqui, tá? Então vocês podem perceber, olha aí, ó, tá? Olha onde é que está, o die dele está aqui, é essa parte que é a principal de refrigeração, é claro. Então se nós olharmos, olha aí, ó, está totalmente coberto. Tá? Mas é claro, nós temos as bordas. E as bordas, elas influenciam no equilíbrio térmico, né? E no conjunto global de transferência, para retirar. Quanto mais rápido o calor sair daqui, melhor. Então vocês podem perceber que se eu tivesse aquecido essa superfície como os overclockers fazem, e tivesse aplicado, provavelmente ele ia espalhar mais ainda. Tá? Então a tendência da gotinha é funcionar, tá? Com 90% de eficiência, talvez até mais, porque quando aquece com a pressão do cooler em cima, tá? Porque ele vai estar ali, o que vai acontecer? Com o calor, esse volume vai aumentar e vai espalhar, tá? Mais próximos aqui das bordas. Ó, eu vou tirar aqui, vou soltar ele aqui, peraí, para a gente ver como é que fica basicamente. Deixa eu conseguir soltar aqui, ó, aqui, ó. Tá? Então, olha lá, tá lá a pasta térmica e aqui ficaria a base, né? Se nós olharmos aqui, ó, vamos comparar aqui. Ó, essa moeda que ficou ali, basicamente fecha justamente com essa parte aqui, ó, tá? Que nós temos. Então, que é a moeda central do cooler, né? Tem coolers da Intel que isso aqui é de cobre, tá? Que eles costumam utilizar principalmente para i5 para cima, i5 e 7, tá? Pentium G, Celeron, Core i3 costuma ser alumínio, esse miolo aqui, central, onde eles dão uma ênfase maior à área que vai ser atingida, né? Vai ser coberta pelo die. Então, a gotinha funciona? Funciona. Tá? Qual é os outros métodos? O cara botar pingos aqui, fazer um X e assim por diante. Mas basicamente eles vão ter o mesmo resultado. Tá? O que é considerado, tá? Que digamos assim, orientado por pessoal que faz overclock, e para eles não tem, eles espalharem por toda a superfície. Tá? Aí o cara espalha. Tem gente que espalha com o dedo. Tá? A pasta térmica? Pode. Tá? Uma espátulazinha, usa um cotonete para você poder espalhar e poder efetuar um resultado melhor. Tá? Mas a gota em si, do jeito que a gente está aplicando aqui, ela vai resolver a situação. Então vamos imaginar aqui,
tá? Já explicando como a gente aplicou. E vejam que eu também não coloquei muita coisa de pasta térmica. Vocês viram a quantidade de pasta térmica que tinha ali? Era pouca, tá? Você vai colocar aí, vamos colocar basicamente aí, ó. A quantidade de pasta térmica é mais ou menos igual a uma cabeça de um cotonete, né? Imagine que isso aqui seja pasta. A cabeça desse cotonete que seja. E é basicamente isso de pasta térmica que tu coloca, até menos, dependendo da situação. Tá? Porque quanto mais pasta térmica você vai colocar, mais você vai lambuzar, entre aspas, o processador, né? A base ao redor, e vai gastar mais, porque quando tu apertar, a pasta térmica vai automaticamente, a pressão do cooler vai jogar do outro lado, como a gente viu quando eu usei aqui a lâmina de vidro aqui para representar para vocês, certo? Então é fundamental a aplicação da pasta térmica. Não tem como você utilizar o processador sem a aplicação da pasta térmica, porque a rugosidade ou a porosidade que nós temos nos processadores, né, na tampa metálica do processador e na base do cooler aqui, tá? Ela vai formar um bolsão de ar. E a pasta térmica está ali para fazer o quê? Para selar esse bolsão de ar. Tá? E quanto maior a condutividade térmica dela, mais rapidamente ela retira o calor daqui do processador, repassa esse calor para a base do cooler, né? E aí a ventoinha faz seu trabalho. E aí nós estamos falando de um cooler, eu estou falando aqui um cooler box, né? Um cooler stock padrão da Intel. Nós temos ali, como a gente já viu, já o air cooler, aqueles grandes com uma torre com 6, 8 head pipes, com dois fãs de 120 milímetros, ou water cooler, né, que você vai ter a bomba aqui toda com a base toda de cobre, com um sistema com fãs ali de 120, ou com water coolers com 2 fãs de 120 que dá um 240, até com 360. Um procedimento de refrigeração eficiente de um processador, ele passa por uma boa pasta térmica, não tenha dúvida disso. O que não pode acontecer é não ter pasta térmica, tá? Isso aí vai formar um bolsão de ar ali, aí, meu amigo, não tem um water cooler de última geração que vai resolver o teu problema, tá? E fazer uma aplicação adequada, tá? Porque quanto mais pasta térmica você colocar, imagina, se você colocar muita pasta térmica, vai vir tudo para cá, ó, vai fechar tudo essa parte aqui do lado. Mas a área de contato entre a base do processador, do cooler e o processador não vai mudar, tá? Por esse motivo. Agora vamos imaginar que eu tenho aqui uma máquina que eu já tenho pasta térmica aplicada. E eu quero reaplicar a pasta térmica. A primeira regra que você tem que fazer é limpar. Você não pode reaplicar com a pasta térmica já existente. Tá? Então, tá, melhor forma, usa papel toalha, tá? Aqui em cima, pega papel toalha, papel higiênico, vai passando aqui, tá? Vai retirando aqui, ó, toda a parte. Deixa o processador preso, é a melhor forma de fazer com o processador preso, porque você não corre risco de entortar pino, de danificar nada, ó. Deixa limpo e faz a mesma coisa aqui na base do nosso cooler. Então, vou pegar aqui a base do nosso cooler e vou limpar ela, né? Vou pegar um outro papelzinho aqui para finalizar a limpeza. Ó, então, eu limpo as duas partes, o IHS, né? A tampa do processador e também limpo aqui a base do nosso cooler. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? É ideal, indicado, obrigatório? Não, mas ajuda bastante. Você utilizar esse carinha aqui, ó. Álcool isopropílico, tá? É o isopropanol, que a gente chama, tá? Não é álcool normal, tá, gente? Por quê? Porque vai ficar, não é poroso aqui em cima? Então essa porosidade, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que possa, tá, reter ainda sujeira. Então eu posso pegar um cotonetezinho aqui, ou até o próprio papel, tá? Uso o próprio papel toalha e vou passar aqui, ó. Vou passar sobre o IHS do processador para remover as impurezas que uma pasta térmica velha fica. Aqui a pasta térmica é nova, né? Já acabei de aplicar, já estou tirando. Então você não vai ter praticamente resíduos nela, uma coisinha ou outra, mas é muito pouco. Você não vai ter resíduos. Você vai fazer isso no processador e aqui na base do seu cooler. Tá? Ah, você pode aplicar pasta térmica na base do cooler? Pode. Você pode passar uma camada ali, ó. Tá vendo aqui, ó, como tem sujeira aqui, ó. Ficou aqui, ó. Porque normalmente os coolers eles vêm com um adesivo, né? Quase um thermalpad muito fino, tá? De pasta térmica, ó. Olha aqui, ó, isso é tudo pasta térmica. Tu olha assim, parece que está limpo, mas isso é tudo pasta térmica. Como a pasta térmica é cinza, que estava aplicada aqui, que normalmente vem com adesivo térmico do cooler, aí é mais fácil de visualizar ele pela sua coloração. Então você deve fazer essa limpeza. Pode aplicar? Pode. Todo cooler vem com eles. Então você pode passar
O que a gente sempre recomenda é o seguinte, não aplica a pasta térmica aqui. Você vai aplicar aqui, aí você pode espalhar, o excesso dela vem para cá. E quando apertar, vai vir para cá de qualquer maneira. Então não tem um estresse nisso, porque senão você só vai desperdiçar, tá, a pasta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou fazer o que os caras recomendam. Tá? Vou colocar de novo aqui a gota aqui no centro. Vamos colocar aqui novamente, nossa gota aí. Vou pegar aqui, ela sai um pouco para o lado. Tá bom já, né? Aí pra gente ter uma ideia, ó, tá entendendo? É basicamente isso aí, ó, que você tem, ó. Você vê a quantidade de pasta térmica aí, não precisa ser mais do que isso, tá? E o que eu vou fazer? Tem gente que usa o dedo, usa espátula, vou usar o cotonetezinho aqui e vou fazer o quê? Vou espalhar ela. Você pega aqui e vai espalhar ela completamente por toda a superfície, né? Vou pegar aqui e espalhar ela por toda, ó. Vou fechar todo o IHS, deixar ele bem fechado para que você tenha condutividade térmica em todas as partes dele. Vocês vejam que ela fica mais grossa. Tem pastas que são mais simples de passar por causa da viscosidade dela, isso também influencia, mas eu não vou entrar em detalhes nisso. Tá? Quem faz overclock, realmente isso vai influenciar. E tá aí, ó. Apliquei por toda a superfície. Então toda a superfície do meu IHS, da minha tampa, ó, tá aplicada a pasta. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Toda aplicada. O que eu vou fazer agora? Vamos botar a pressão do cooler em cima, usando aqui a nossa lâmina, para a gente ver. Ó. Vou pegar aqui, vou posicionar ela dentro da posição corretamente e vou apertar. Ó, vou fazer aqui o aperto. Ó, tá vendo? Ele pega toda a parte, ó, escureceu. É a pressão que eu estou fazendo em cima. Tá vendo? Aqui. Pronto. Então, ao fazer isso, toda a área de contato do cooler, né, da base do cooler, vai ter contato com toda a área, a superfície do IHS, da tampa do processador. Vai fazer uma transferência de calor melhor? Vai fazer uma transferência melhor, porque as bordas aqui também, apesar de ele esquentar menos, tá? Mas é um local que, se quando não tem pasta térmica, pode fazer com que o conjunto geral, ou seja, a transferência geral, né? Vamos colocar aí a média, ela fique mais baixa. Quanto mais calor sair daqui, melhor. Tá? Não é muita coisa, não. Tá? Em situações normais, você não vai conseguir ver a diferença. Você quer, vamos supor, potencializar ao máximo a aplicação da pasta térmica, o ideal é você espalhar. Tá? Bota a gota no meio, espalha ela e depois você faz a pressão no cooler. Eu vou soltar aqui o nosso suposto coolerzinho, ó. Tá vendo? Ó? E aí você vai estar ali, a base dele, né, para que vocês possam observar. Então, vai de acordo com a sua necessidade. Mas a gota no centro, e você fazendo a pressão correta, beleza. Vocês têm uma ideia, só para finalizar, tá? A espessura dessa pasta térmica ideal, considerada por padrões de overclock, é 7 microns, tá? Que 7 partes, que eu não quero mentir para vocês, mas acho que é 7 partes de um milhão, tá? De 1 milímetro. Então imagine, é uma coisa, é uma camada de tinta que você tem ali, tá? Mas são 7 microns de espessura. É muito fino, gente, é muito fino. A maioria dos termopads que você tem é muito mais grosso que isso, tá? Então, que faz a transferência de calor ideal. Então, quanto mais pasta térmica você vai colocar, para atingir essa camada fina, e é muito raro conseguir atingir, porque você não tem como tirar medida, não tem equipamento que faça essa medida, mas para você chegar ao mais próximo, se você botar muita pasta térmica, você vai espalhar. Se você colocar pouca pasta térmica, você não vai conseguir cobrir toda a superfície. Então, aquela gota ali no meio, ela é suficiente. Então, é melhor passar um pouquinho de pasta térmica a mais do que a menos, sim. Tem gente que o cara é econômico demais na pasta térmica e também não consegue atingir o resultado. E se o cara exagera na pasta térmica, vai além de lambuzar, vai jogar a pasta térmica fora. Então, mais ou menos aquele ponto ali que eu coloquei ali para vocês, costuma ser o mais interessante, o mais indicado para você poder utilizar. Certo? Então essa foi a nossa videoaula sobre pasta térmica, como aplicar. Não esqueça que isso serve para processador AMD, processador da Intel, para qualquer um dos processadores. E nunca reapliquem pasta térmica sem você fazer a limpeza. Então você faz a limpeza, tipo usa um papel toalha, limpa ele com papel toalha, um papel higiênico, remove a pasta térmica velha,
passa um cotonete, se você tiver o álcool isopropílico, melhor ainda, para fazer aquela limpeza completa. Se você não tiver, paciência, tá? E depois você faz a reaplicação da pasta térmica. Beleza, então? Espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos, até a próxima.